Já ouviu aquela frase, homem não chora? Pois é. É sobre esse assunto que vamos falar hoje. O sofrimento e o mal-estar dos homens também devem ser sentidos. E esse estereótipo vem daquela imagem gerada de homem viril e que nunca deve ser visto chorando. A psicóloga Rejane Ferreira está aqui, vai falar conosco sobre esse assunto. Oi, Rejane, tudo bem? Bom dia, Cleide, tudo bem? Bom dia você que está nos assistindo. Feliz segunda-feira. Vamos começar essa semana com gás total e falando de um assunto que já foi tão cheio de tabu. Homem chora? Foi? É ainda, minha amiga. Como surgiu essa história de que homem não chora? Como que a psicologia explica e de onde vem isso? Então vamos lá. A gente tem que retomar um pouquinho a história que ainda está presente até os dias de hoje, né? Mas ainda bem num caminhar de evolução muito melhor. Claro. Mas de fato, quem começou a traduzir um pouco mais em palavras, de uma forma científica e tudo mais, todo esse esclarecimento do universo feminino, masculino, muito foi a psicanálise junto com os estudos de Freud. E Freud fala de função masculina, função feminina, naquele formato, lá do final do século XIX, início do século XX. Então, olha, se a gente está aqui no início do século XXI, a gente já teve um tempo bom para a gente se reconfigurar, mas ainda tem muito resquício disso. Então, vamos lá. Naquela época, né, o que era o poder? O poder era destinado a quem? A figura masculina. Por isso que o Freud usava a questão do falo e ele foi muito mal interpretado em relação a isso. Mas a questão era que o homem tinha a potência. Não só a questão da sexualidade, do falo, mas a questão da potência, porque ele era o ser admirado. Era nele que se projetava as possibilidades. Era neste homem. A mulher não. Quem era a mulher? E Freud descreve isso. A mulher era aquela que não tinha o falo. Explica então, o que é o falo. O falo é o pênis. Então, o homem tinha o pênis, tinha a potência, tinha o poder. E a mulher? A mulher não tinha vagina, não. Ela não tinha o pênis. Na verdade, o que ele quis traduzir pra gente é que a mulher era aquela colocada no lugar de quem não tem potência, não tem voz, não tem validação, não tem reconhecimento. E isso perdurou por muito tempo. A gente sabe o quão é recente na história da humanidade a mulher votar, a mulher ir para o mercado de trabalho, muito a mulher ter voz ativa na sociedade. Isso é muito atual. Durante boa parte, a maioria do tempo de vida da humanidade, a gente não viveu nesse contexto. E aí, nessa história, Freud narra duas grandes neuroses, duas grandes situações. A primeira é a da mulher. A mulher é associada à histeria. O que é a histeria freudiana? A mulher, como ela não tem potência nenhuma, ela nunca vai ter reconhecimento, o que cabe a ela? Se lamentar, se queixar, né? Ficar ali no papel realmente de uma vítima e ficar lá se queixando, se queixando, se queixando. E a neurose masculina? Qual era? Era a obsessão. Eu tenho uma potência e eu não posso demonstrar fragilidade em momento algum, porque senão vão todo mundo descobrir que lá no fundo, as potências da vida não estão só no homem, as potências na vida são flutuantes, tem assuntos na vida que a gente é mais potente, tem assunto que a gente é mais frágil, tem época da vida que a gente é mais potente, tem época que a gente é mais frágil, mas isso era abominável de se pensar. O homem tinha que ser 100% do tempo potente na vida. E a mulher era aquela que competia a ela sofrer. Isso trouxe para a humanidade essa criação, esse modo de criar homens e mulheres. E aí o que a gente vira e fala lá para os meninos? Não chora não, que isso é coisa de mulher. E desde lá de trás, então, a gente carrega essa cultura de que se o homem demonstrar fragilidade emocional por algum motivo, não é nem fragilidade, pode ser uma comoção, por algum motivo, ele estaria perdendo o ponto de vista das pessoas, né, de que ele é aquele ser potente, que ele tem que ser 100% do tempo.
A comoção que você está falando é tipo assim, assistir um filme Água com Açúcar, se emocionar e chorar? Uhum. Essa coisinha simples. Essa coisa simples. Ter, às vezes, Cleide, até a demonstração de sentimento. Para alguns homens é muito difícil se aproximar fisicamente para demonstrar carinho, dizer eu te amo, dizer qualquer coisa que esteja sentindo. Muitas vezes ele se refugia onde? No silêncio. Ele tá chateado, tá preocupado, tá tenso, mas ele não pode admitir isso para o mundo e muito menos para ele. E aí o que ele faz? Ele se cala, achando que se calar a coisa vai se diluir automaticamente. E é claro que não vai. Não vai. Ela vai se tornando, ela vai calcificando, né? Ela vai calcificando e ela vai, inclusive, além de trazer um grande sofrimento para este homem, também um sofrimento subjetivo mesmo, ela vai também adoecendo esse ser humano, fazendo com que ele, muitas vezes, crie situações de subterfúgios, de fugas. Então eu vou ali para bebida, eu vou ali para uma traição, eu vou ali para um cigarro, eu vou ali tentar me aliviar, eu vou para um, sei lá, assistir alguma coisa ou para tentar aliviar ao invés de entrar em contato com aquela situação. Quem discrimina esse homem é o próprio homem? Eu acho que é toda uma geração, mas existem os homens que um com o outro, né, tem esse apelo de, vamos lá, fortaleça o nosso time de potência, o nosso time que diz, aqui quem manda somos nós, o nosso time que diz, a gente é que dá conta do recado. Então, se eu ver um outro homem, se eu sou homem e vejo um outro homem chorando, eu falo, mas não é possível. Cara, vai aí, isso não é coisa de homem não. Então, por quê? Porque vamos manter essa história de que nós temos na hierarquia das relações um poder maior. E tem também a discriminação também por parte das mulheres, que também não dão conta de ter ao seu lado, de conviver com homens que estejam passando por fragilidade e cobram isso. Vambora, vamos sair dessa história, não fica enrolando não, você não é homem. Mas você não é homem? Então, que moleza é essa? Você não é homem? Então, eu acho que é toda uma geração que, claro, já tem diminuído muito, mas que ainda carrega marcas importantes disso. Eu queria trazer uma situação muito frequente, né, de consultório. Na minha escuta clínica, eu fico vendo a evolução nessas relações de pais e filhos, o tanto que isso é bacana. Olha só. Existiu durante muito tempo uma geração de uma comunicação muito violenta. Não só comunicação, mas até atitudes muito violentas. Então, era muito frequente apanhar. A educação permeada pela agressividade física, verbal e tudo mais. Ainda bem que a gente evoluiu. E aí chegaram na vida adulta vários homens, hoje alguns já estão até na fase do envelhecimento, homens que já foram não violentos. Olha que bacana, já diminuiu bastante. Você chegou a bater no seu filho e tal? Não, mas foi só de vez em quando, foi bem menos do que eu apanhei. Nossa, eu interfiro na vida do meu filho muito menos do que meus pais interferiram na minha. Beleza. O seu pai é um exemplo disso. Meu pai é. Mas ainda, meu pai, eu acho que ele está um pouquinho à frente dessa história, porque tem muita gente que barrou a violência, mas ainda não conseguiu avançar na demonstração de afeto. E na cabeça, né, desses homens, só de eu não ser tão violento, eu já estou sendo bem melhor. E tá mesmo. Por outro lado, existe uma necessidade de avançar ainda mais, de demonstrar carinho, afeto, fragilidade emocional. Olha, vou ser bem provocativa agora, tá? Muitas vezes é preciso ter muita coragem, e aí eu vou usar até o termo psicanalítico, potência, para se colocar no mundo com as suas fragilidades. Fingir que não tem problema, que não tem dúvida?
Fingir que não sofre? Fingir que não chora? Fingir que não tem garantia de nada com a vida? Pra quê? Pra quem? Isso, na verdade, é uma covardia consigo mesmo. Tem que ser muito macho. Tem que ser muito macho pra chorar. Rejane, quais as consequências na vida de um homem e na vida de quem convive com ele quando ele não admite colocar as suas emoções pra fora? Aí que está. Ele pode ter comportamentos, né, não saudáveis em maior frequência. Então, geralmente, se ele não entra em contato com esse emocional e não se revê, ele vai descontar isso em algum lugar. Comida, bebida, sono, sexo, algum lugar. Ele também tende, alguns, a converter a insatisfação dele na relação com o outro, e aí ele vai ser mais ríspido, vai ser mais negligente com o outro. Tem muitos homens que estão vivendo de uma forma tão frustrada com a própria vida, que é como se fosse zumbi. O corpo está vivendo, mas ele está ali meio que mortificado. Rejane, muito obrigada pela participação. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira você estará aqui conosco, né? Como eu disse, dando esse auxílio luxuoso. Amém, eu que agradeço a oportunidade e vamos que vamos, tirando os nossos preconceitos em relação a falar das nossas emoções. Isso só traz ganhos, então liberte-se para encarar de frente a sua vida emocional. Vale a pena. É isso aí.